Olá, estarei apresentando meu trabalho de conclusão de curso. O título é Artigo de revisão sobre os tipos de hernia de disco e o treinamento específico na sala de musculação. Eu sou o acadêmico Rodrigo Paz, orientado pelos professores Daniel Viste e Daniel Zaccaron. A hernia de disco, então, ela gera um desgaste nos discos intervertebrais, tendo como resultado um menor espaçamento entre as vértebras, podendo resultar numa compressão, num abolamento ou num extravasamento desse conteúdo interno representado em azul, que é o núcleo pulposo. Esse extravasamento ele se direciona para a medula espinhal ou para as raízes nervosas da medula espinhal, resultando em dor, de acordo com Almeida 2014, Lima 2017. A predominância, então, da enfermidade ela se dá em idades de 30 a 50 anos. O sexo masculino é o mais acometido e a região lombar e sacral entre a L4 e S1 é a mais acometida. Os fatores determinantes para o surgimento da hernia de disco, então, são o sedentarismo, os vícios posturais, a genética e a atividade ocupacional, ou seja, o trabalho da pessoa, de acordo com Meira et al. 2020 e Toscano e Egito 2001. A musculação, basicamente conhecida como a prática de exercício na academia, ela demonstra ser a forma mais efetiva e mais segura para trabalhar o fortalecimento muscular e deve compor o programa de treinamento de pessoas que têm predisposição ou já apresentem problemas na coluna, de acordo com Jesus 2018. A atuação do profissional de educação física, então, se dá em cima da musculatura esquelética, que realiza uma função muito importante protegendo essa estrutura vertebral. Então, através da musculação vai ser possível trabalhar força, flexibilidade, estabilidade, mobilidade, resistência e melhora da postura, de acordo com Jesus 2018. O objetivo do estudo em si foi realizar uma revisão na literatura sobre os tipos de hernia de disco, assim como as suas individualidades. E também o objetivo foi de demonstrar as abordagens, enfatizando o tratamento através do treinamento específico na sala de musculação, com o intuito de ofertar um direcionamento para o trabalho do profissional de educação física. A metodologia, então, o estudo trata-se de uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico, uma revisão literária, onde a base de dados analisada foi o Google Acadêmico, Cielo e BVS. Os descritores de busca foram hernia de disco, lombalgia, treinamento resistido, musculação, tratamento conservador e atividade física. E os descritores de buscas, então, na língua inglesa foram hernia de disco, dor lombar, musculação, atividade física e tratamento conservador. Na seleção inicial, então, foi 33 artigos analisados, onde eles relacionaram hernia de disco com musculação, treinamento resistido, atividade física e tratamento conservador. Artigos na língua portuguesa e inglesa foram adicionados e foram adicionados artigos publicados entre 2000 e 2020. Os critérios de exclusão foram, então, artigos que relacionaram hernia de disco com abordagem fisioterapêutica em geral ou com abordagem medicamentosa e cirúrgica. Nos resultados, então, foi observado 3 tipos de hernia de disco principais, a protusão, a extrusão e o sequestro. Na sintomologia, as hérnias protusas extrusas, elas geram uma compressão nas raízes nervosas, levando a um quadro de dor. E as hérnias sequestradas, além de gerar essa compressão e gerar dor, ela provoca uma forte inflamação local, podendo alterar o quadro sensitivo e motor, irradiando para os membros, de acordo com Fordham e Leite 2001. Temos aqui a imagem, então, dos 3 processos. Então, a protrusão seria o menor nível, o nível intermediário, a extrusão, e o maior nível de hernia de disco, o sequestro, de acordo com Lima et al. 2017. Os resultados, então, os 33 artigos selecionados, após leitura e análise, permaneceram 10, que relacionaram diretamente o hernia de disco com os métodos de treinamento na sala de musculação. Desses 10 artigos, eles foram adicionados a um quadro demonstrativo, onde foi analisado os métodos de treinamento, e a parte foi mantido 4 artigos não inclusos no quadro, porém eles colaboraram com o trabalho. Segue então o quadro com os artigos. Então, o treinamento de força foi observado em 10 artigos, o treinamento de flexibilidade foi observado em 9 artigos, o treinamento de isometria foi observado em 5 artigos, o treinamento aeróbico em 5 artigos, e o treinamento de propriocepção foi observado apenas em 1 artigo. Direcionando para a discussão, inicialmente falando sobre o tratamento conservador, a fase tardia é a fase de prescrição de exercícios que se dá por parte do profissional de educação física. A fase inicial, que seria aguda,
Ela é, então, indicado o repouso combinado com a administração de medicamentos, orientado pelo médico. E a segunda fase, após aguda, é indicado o direcionamento à fisioterapia, de acordo com o Nigrelli 2001. Entre todos os métodos de treinamento que podem ser empregados no tratamento conservador, o treinamento de força de forma localizada foi o mais efetivo, de acordo com o Sazonov 2017, já direcionando para o treinamento de força. Então, a ênfase no trabalho por parte do profissional de educação física, as observações são que a instabilidade causada entre as musculaturas agonistas e antagonistas são um importante critério a se observar. Deve ser gerado um equilíbrio entre essas musculaturas através do treinamento. As musculaturas alvos a serem trabalhadas por reforço são a lombar, os extensores de tronco, e o abdominal, que são os flexores de tronco. Nos extensores de tronco, a ênfase deve ser em multífidos e eretores espinhais. Nos flexores de tronco, a ênfase deve ser em transverso abdominal e abdominal oblíquo, de acordo com Da Cruz et al. 2020 e Brambilla et al. 2020. Um estudo específico observou a importância de trabalhar a musculatura extensora de quadril, pois ela dá um suporte à musculatura extensora de tronco. E também os membros superiores e inferiores deverão ser trabalhados para dar um bom suporte para o trabalho do mecanismo corporal em geral, de acordo com Souza Júnior 2008 e Brambilla et al. 2020. Observou-se, então, em relação ao que não fazer, que exercícios na posição sentado, elevações frontais e laterais, exercícios com excesso de peso e postura incorreta podem ser prejudiciais para sujeitos portadores de hernia de disco, sendo sugerido a não inclusão deles no planejamento de treino, de acordo com Lima et al. 2017 e Deezer et al. 2012. Então, em 3 estudos onde foi observado estudos de caso sobre a frequência, volume e intensidade dos exercícios específicos, observou-se que o treinamento específico ele é indicado entre o período de 10 a 24 semanas, após a fase aguda, contendo a progressão de treino dentro desse período, e a frequência semanal deve ser de treino de 2 a 4 vezes na semana, com treinamentos diários de 40 minutos a 1h30, de acordo com Meira 2020, Silva 2020 e Torma 2008. Todos os 3 estudos de caso contemplaram o treinamento de flexibilidade como inicial no treinamento diário, servindo como aquecimento ao mesmo momento que trabalha a flexibilidade. E a literatura tem aconselhado, então, um período de flexibilidade de 15 a 30 segundos em cada posição de alongamento, sendo realizado 2 a 4 vezes na semana, de acordo com a Schur 2010. No artigo, então, observou-se um método de treinamento de flexibilidade ativo, com um direcionamento específico dos seguintes músculos e das seguintes posições de alongamento, de acordo com Meira et al., Silva Meira et al. 2020, Silva et al. 2020 e Torma et al. 2008. Em relação aos exercícios de força e isometria, os estudos apresentaram especificamente o nome, assim como o volume e intensidade, sendo possível um bom direcionamento desses da mesma forma que a flexibilidade. Segue um quadro com todos os exercícios que foram observados nos estudos de caso, sendo considerados seguros e que devem ser empregados, de acordo com Meira et al. 2020, Silva et al. 2020 e Torma et al. 2008. Em relação ao volume e intensidade desses exercícios, então, os mesmos necessitam de progressão, sendo sugerido 2 a 3 séries de 12 a 15 repetições inicialmente, sendo trabalhado 50% de 1 RM, progredindo com o passar das semanas, então, para 3 séries de 6 a 12 repetições, com 75% de 1 RM, então aumentando a intensidade e, de certa forma, aumentando o volume, pois os autores citam que pode ser incluído mais exercícios com o passar do treinamento. Em relação aos exercícios de isometria, os estudos mantiveram o tempo de isometria em 30 a 40 segundos e não foi observada progressão, de acordo com Meira et al. 2020, Silva et al. 2020 e Torma et al. 2008. Os métodos de treinamento aeróbico e propriocepção não foram observados nos estudos de caso apresentados, apenas na tabela demonstrativa. É adequado ressaltar que o autor que aplicou a porcentagem de 1 RM no estudo dele, que foi Torma, não citou sobre a aplicação do teste, sendo indicado ser realizado o teste de 1 RM estimado, fornecendo maior segurança para o sujeito que já tem dor. Na conclusão, então, é comprovado que o treinamento de musculação implica no fortalecimento dos músculos alvos, dando uma maior capacidade de estabilizar a coluna. Os músculos alvos a serem trabalhados devem ser abdominais, paravertebrais, extensores de quadril, assim como os demais membros superiores e inferiores.
e foi possível ser indicado uma sequência de métodos de treinamento a serem utilizados pelo profissional de educação física. Então, seria inicialmente treinamento de força, treinamento de flexibilidade, seguindo de treinamento isométrico, treinamento aeróbico e, por último, treinamento de propriocepção. O estudo, por fim, ele visa auxiliar, então, o profissional de educação física no entendimento da hérnia, assim como na prescrição correta e pontual do treinamento para esse grupo em específico. Nas considerações finais, eu agradeço aos meus amigos que estiveram comigo ao longo dessa jornada e também a todos os professores que participaram de toda a formação, em especial os orientadores Daniel Vist e Daniel Zacaron. Obrigado.